Na aula número 5 do nosso curso de Eletrônica Aplicada em Sistemas de Refrigeração e Ar-Condicionado, vamos estudar a função do transistor, especialmente o tipo BJT, bem como sua forma correta de diagnóstico, entendendo sua importância dentro das placas eletrônicas modernas e seu papel fundamental no controle, na proteção e no correto funcionamento dos diferentes componentes elétricos e eletrônicos do equipamento, especialmente em aplicações onde é necessária uma comutação precisa e confiável. Na descrição deste vídeo, encontra-se o link para acessar todo o nosso curso de Eletrônica em Refrigeração. Para começar, é fundamental compreender que os transistores dentro das placas eletrônicas de ar-condicionado ou refrigeradores podem atuar como interruptores eletrônicos, permitindo amplificar ou regular a corrente elétrica em função dos sinais que recebem. Isso os torna elementos fundamentais para controlar cargas maiores a partir de sinais de controle de baixo nível, provenientes do microcontrolador ou do circuito de controle. Em aplicações reais, esses transistores trabalham normalmente em modo de saturação e corte, quando são utilizados como interruptores, ou na região ativa, quando são empregados para amplificação, permitindo adaptar níveis de tensão e corrente sem sobrecarregar as saídas eletrônicas do sistema de controle. Por exemplo, nas placas eletrônicas, os transistores são utilizados para controlar a ativação de relés ou portas, que, por sua vez, regulam o fluxo de corrente para diferentes componentes do equipamento, como ventiladores e válvulas, permitindo seu correto funcionamento, protegendo o controlador principal e garantindo que os atuadores operem apenas quando as condições do sistema assim o exigirem. Além disso, esses transistores costumam trabalhar em conjunto com resistores de polarização, diodos de proteção e redes de filtragem, o que ajuda a suprimir picos de tensão gerados por cargas indutivas, melhorar a confiabilidade do circuito e prolongar a vida útil tanto do transistor quanto dos demais componentes eletrônicos da placa. O transistor BJT possui 3 terminais: base, emissor e coletor. A base, ao receber uma pequena corrente elétrica, permite a passagem de outra corrente de maior valor entre o coletor e o emissor, o que torna possível o efeito de amplificação ou comutação que caracteriza esse tipo de transistor nos circuitos eletrônicos de controle. De forma simples, a base funciona como uma chave de comando. Com um sinal pequeno, controla-se uma corrente muito maior, permitindo ligar ou desligar cargas elétricas ou regular seu funcionamento. Por essa razão, o BJT é amplamente utilizado em placas eletrônicas para acionar relés, ventiladores, válvulas ou motores, pois protege os circuitos de controle de correntes elevadas e garante que os componentes funcionem de maneira estável e segura. Além disso, quando um BJT trabalha como interruptor, busca-se levá-lo à saturação, ou seja, fornecer corrente de base suficiente para que o transistor conduza completamente, sem depender criticamente do valor exato do ganho, garantindo assim um funcionamento estável e seguro tanto para o transistor quanto para o circuito de controle. Dentro de um transistor BJT, existem 2 junções do tipo diodo, formadas entre seus 3 terminais, base, emissor e coletor. Essas junções são consequência direta de sua construção interna, já que o transistor é composto por 2 junções PN, colocadas muito próximas entre si. Compreender a existência e o comportamento desses diodos internos é fundamental para entender como o transistor funciona e como pode ser corretamente diagnosticado em campo. O primeiro diodo interno encontra-se entre a base e o emissor e é o mais importante para o funcionamento do BJT. Quando esse diodo é polarizado diretamente, ou seja, quando se aplica a tensão correta entre a base e o emissor, ele permite a passagem de corrente e ativa o transistor. Em condições normais, essa junção apresenta uma queda de tensão típica próxima de 0,6 a 0,7 volts em transistores de silício, valor que geralmente é observado ao medir com um multímetro na escala de diodos. O segundo diodo interno encontra-se entre a base e o coletor. Esse diodo também apresenta uma queda de tensão semelhante quando polarizado diretamente, e embora não participe diretamente da condução principal como o diodo base-emissor, é essencial para o controle do fluxo de corrente dentro do transistor. Sua presença permite que uma pequena corrente na base controle uma corrente maior entre o coletor e o emissor.
Esses dois diodos compartilham a base como terminal comum, o que permite identificar o tipo de transistor durante a medição. Se ambos os diodos conduzem quando a ponta positiva do multímetro está na base, trata-se de um transistor NPN. Se conduzem quando a ponta negativa está na base, trata-se de um transistor PNP. Essa característica é amplamente utilizada no diagnóstico para identificar transistores sem a necessidade de folhas de dados. Graças a esses diodos internos, é possível verificar o estado do transistor com um multímetro. Se um dos diodos aparecer aberto, em curto ou com uma queda de tensão anormal, o transistor é considerado defeituoso, indicando que uma ou ambas as junções internas estão danificadas e que o componente não poderá cumprir corretamente sua função dentro do circuito eletrônico de controle. O procedimento de identificação e diagnóstico baseia-se justamente na detecção desses dois diodos internos, já que um transistor BJT pode ser analisado eletricamente como duas junções do tipo diodo, conectadas a um terminal comum, o que permite determinar seu tipo e estado utilizando apenas um multímetro e sem necessidade de esquemas complexos. Para realizar o teste, certifique-se de ter um multímetro configurado na escala de diodos, pois essa função permite aplicar uma pequena tensão controlada e mostrar a queda de tensão típica das junções semicondutoras, o que é indispensável para identificar corretamente os diodos internos do transistor e evitar leituras incorretas. Selecione aleatoriamente dois terminais do transistor e posicione as pontas do multímetro nesses dois terminais, sem se preocupar inicialmente com a cor das pontas, pois o objetivo é iniciar a busca por uma junção interna que conduza em apenas um sentido. Em seguida, coloque a ponta preta em um dos terminais selecionados e a ponta vermelha em um dos terminais restantes, verificando se aparece uma queda de tensão típica de um diodo de silício. Você deve observar um valor próximo de 500 mV. Caso esse valor não apareça, mova a ponta vermelha para o outro terminal até encontrar uma leitura semelhante. Quando esse valor for obtido, você terá identificado o primeiro diodo interno do transistor, o que confirma que pelo menos uma de suas junções está em bom estado. Para identificar a base, mantenha fixa a ponta no terminal onde encontrou condução e coloque a outra ponta no terminal restante. Se o multímetro indicar novamente um valor próximo de 500 mV, você terá encontrado o segundo diodo interno. Se a ponta preta estava fixa, trata-se de um transistor PNP, pois a base corresponde ao terminal comum onde a polaridade negativa permite a condução. Por outro lado, se a ponta positiva é a que permanece fixa ao encontrar ambas as conduções, trata-se de um transistor NPN. Por fim, para identificar o emissor e o coletor, compare as quedas de tensão obtidas, já que a junção base-emissor costuma apresentar uma queda ligeiramente maior do que a junção base-coletor, o que permite diferenciá-las durante o diagnóstico. Se, durante o procedimento, não forem obtidas duas medições próximas de 500 mV, conclui-se que o transistor está defeituoso, indicando que uma ou ambas as junções internas estão danificadas e que o componente não poderá cumprir corretamente sua função dentro do circuito eletrônico de controle.